Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos ver 9 plantas para dentro de casa. São plantas de fácil cultivo, plantas muito decorativas, para você decorar qualquer ambiente. E a planta número 1, eu separei a jiboia, uma planta bonita, muito resistente, fácil de cuidar, versátil. É uma planta que não precisa de sol direto para se desenvolver. E além de ser fácil de cuidar, é uma ótima opção para usar na decoração de ambientes. Você pode cultivar no substrato ou na água, como planta pendente ou como planta trepadeira. De qualquer maneira, a jiboia fica belíssima. E falando da rega, o ideal é que você mantenha o substrato levemente úmido. E agora vamos para a planta de número 2, mais uma folhagem linda para você ter dentro de casa. Eu separei o lírio da paz. Além de purificar o ambiente, o lírio da paz é considerado uma planta mística. É uma planta popularmente conhecida pelo seu poder de absorção de energias negativas, de ambientes e de pessoas. A flor é bela e resistente a ambientes internos. O lírio da paz é uma das poucas plantas que não precisam de sol para florir. Portanto, é uma ótima opção para você decorar todos os ambientes de casa, como sala, varanda, quarto ou cozinha. E falando do substrato, o lírio da paz gosta do substrato leve e rico em matéria orgânica. E é de fácil propagação. A propagação você faz através da divisão de touceiras. E agora vamos para a folhagem de número 3, mais uma folhagem ótima para dentro de casa, uma planta de sombra ou meia sombra, muito usada na decoração de ambientes. Aqui eu tenho o pacová. O pacová é uma planta epífita e na natureza não nasce no chão e sim nas árvores. Portanto, o substrato deve ser leve, bem soltinho, com bastante matéria orgânica e que o vaso tenha uma boa drenagem. Esse é cultivado em um pequeno vaso. E lembrando que a planta irá se desenvolver de acordo com o tamanho do vaso. E essa é uma planta que não suporta bem o frio, prefere o clima quente. E quanto à rega, não é uma planta exigente. E agora vamos para a planta de número 4, mais uma folhagem muito decorativa para você ter aí dentro de casa. Aqui nós temos a locásia do Amazonas. Essa também é uma folhagem de fácil cultivo. A propagação você faz através do rizoma ou através da divisão de touceira. É uma planta muito decorativa, pouco exigente e se adapta bem a um pequeno vaso. E quanto ao substrato, assim como as demais folhagens, aprecio o substrato leve, rico em matéria orgânica, um substrato bem soltinho e uma boa drenagem. E agora vamos para a planta de número 5, mais uma folhagem belíssima para você ter dentro de casa. Separei essa costela de Adão. Essa é uma planta muito usada na decoração de ambientes, não só pelo seu belo visual, como pela sua fácil manutenção e por se adaptar facilmente a diferentes tipos de ambientes. Quanto à rega, não é uma planta exigente, eu considero uma planta de crescimento rápido e fácil de fazer mudas. As mudas você faz através da estaquia do caule. E para ela se desenvolver bem, precisa de uma boa quantidade de nutrientes. Aqui eu acrescento ao substrato pedacinhos de madeira, folhas secas. Você pode também acrescentar uns de minhoca, fibra de coco. E quanto à adubação, você também pode usar matéria orgânica. Aqui eu gosto de usar o esterco de curral ou a torta de mamona com farinha de osso. E essa é cultivada em um pequeno vaso. E como eu já falei anteriormente, a planta vai se desenvolver de acordo com o tamanho do vaso. E aqui é a planta de número 6, mais uma folhagem belíssima para você ter dentro de casa, que eu tenho o Ficus lyrata. Essa é mais uma planta muito fácil de fazer a muda.
Essa muda eu fiz recente, através da estaquia do caule. Você faz o enraizamento na água ou diretamente no substrato. Esse aqui eu plantei o pedaço do caule diretamente no substrato e saíram esses 2 brotos. Essa é uma planta que gosta muito de água, entretanto não encharque o substrato, pois o encharcamento pode causar o apodrecimento das raízes. E esse eu plantei em um pequeno vaso para poder controlar o crescimento. E agora vamos para a planta de número 7. Aqui nós temos a Dracena fragrans. Essa também é uma planta que cresce bastante. Para você controlar o crescimento dela, você tem que plantá-la em um pequeno vaso. Também é muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da estaquia do caule. O enraizamento também você pode fazer na água ou diretamente no substrato. Essa eu plantei aqui nessa garrafa PET para ver se não cresce tanto, porque é uma planta que se desenvolve muito rápido, cresce bastante. Aí você ainda tem a opção de cultivá-la na água, vai muito bem na água. E além de ser uma planta muito decorativa, ela ajuda na purificação do ambiente. Essa é uma planta que não tem erro, eu super indico para você que está iniciando no cultivo. E agora vamos para a planta de número 8, mais uma planta de folhagem linda, muito decorativa. Eu separei essa glaonema, é uma folhagem bem simples, pouco exigente, rende bastante. Essa eu plantei recentemente aqui nesse filtro de barro e ela está amando. E como é cultivada dentro de casa, não necessita de muita rega. Aqui eu faço a rega quando percebo que o substrato está seco. E essa é uma espécie que tem uma boa variedade de estampas, cores bem variadas. Então, pessoal, é uma planta super tranquila. Os 2 únicos cuidados com a glaonema são deixá-la longe do ar-condicionado, porque ela não gosta de vento, frio e secura. E mantê-la também longe de crianças e animais de estimação. É que as folhas dessa espécie são tóxicas. E agora vamos para a planta de número 9. Mais uma folhagem ótima para você ter dentro de casa. Eu não poderia deixar de fora a Zamioculca. Ela é perfeita para os iniciantes em jardinagem, já que não precisa de muitos cuidados. É uma ótima opção para ambientes internos por ser muito resistente, se adapta a diversos tipos de ambiente e exige pouca manutenção. Essa eu plantei recentemente nesse vaso alternativo, um barril de chope. Ela estava em um vaso pequeno, um vaso de plástico, e como aumenta bastante, sai muitas mudas, o vaso rachou, daí eu passei ela para esse barril. A Zamioculca é uma planta suculenta, por isso não precisa de muita rega. Ela tem um reservatório natural de água nas raízes. E é uma planta muito fácil de fazer muda. A muda você faz através da folha, do galho ou através da divisão de touceiras. Gente, essa é uma planta que, apesar de ser uma planta de pouca rega, ela pode ser cultivada na água. Eu tenho um arranjo de Zamioculca na água com argila expandida. Fica belíssima. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, mostrando essas 9 folhagens de fácil cultivo, folhagens muito decorativas para você ter dentro de casa. E eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe com os amigos. Nos acompanhe lá no Instagram. Se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!